Aê. Vou esperar mais uns minutinhos, ver quem vai chegando, quem vai entrando aí, aos pouquinhos, para a gente começando o nosso trabalho. Boa noite, Michele, boa noite, Priscila, Jéssica, Paula, Thaís, Isabel, Cris, maravilha. Vamos ver o que sai aqui, que eu também estou aprendendo, estou nas minhas experiências aí. Vamos nessa. Alguém podia só tirar o microfone e falar, só para ver se eu estou conseguindo ouvir vocês? Boa noite, Danilo. Não está ouvindo? Fala de novo. Boa noite. Sim, boa noite, boa noite. Tá vendo? Tem que ir ajustando aqui para ver o que a gente acerta. Então, agora sim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Legal? Sim, muito bem. Bom, vou esperar mais uns minutinhos, tá, gente? Para a gente ir entrando. Boa noite, quem está chegando. Muita gente nova que a gente não se conhece, só se fala de grupo. Outros pacientes, outras pessoas próximas por aí. Vamos nessa. Vamos chegando, vamos chegando. Mais um aqui. Muito bem, minha turma, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando. Bom, como tem algumas pessoas que precisam sair, eu já vou começando um pouquinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todos conseguem ver? Sim. Todo mundo conseguindo ver? Então, maravilha. Passou certinho aqui. Então, beleza. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo.
Boa noite vocês que estão aí me assistindo, que a gente bateu um papo aí falando sobre como a gente trabalhar a higiene do sono, né? Então, eu trago 7 passos para a gente trabalhar o sono profundo, né? Isso eu já venho desenvolvendo há algum tempo, muito da minha experiência comigo mesmo, né? Eu fui um cara que tive muitos problemas de sono, tive 15 anos de insônia dentro da minha história. Então, hoje eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês um pouco do que eu desenvolvi, do que eu aprendi, do que eu fui buscar e como eu trago isso para os pacientes, né? Então, trazendo uma ideia desde como a gente vai ajustar o quarto até a gente chegar numa suplementação, num medicamento natural, como a gente já estava trabalhando dentro, né, do grupo onde a gente propôs essa aulinha aí, tá? A qualquer momento, tá, turma? Aqui é um bate-papo, né? A gente vai fazer mais um bate-papo do que necessariamente uma aula em si. Então, quero que todo mundo possa falar, possa levantar tua mão, possa tirar dúvida, tá? Interrompa o momento que quiser. Eu vou tentar fazer o mais breve possível, nem sempre eu consigo, porque eu gosto de bater um papo, eu gosto de trocar uma ideia, né? Gosto de ir falando um pouquinho, mas daí vocês fiquem à vontade aqui, tá? Eu estou aqui na aulinha junto com vocês, eu coloquei só ao vivo no Instagram lá, só por uma ideia de marketing, mas eu quero estar trocando ideia com vocês aqui, tá? Para a gente bater um papinho junto aí. Então, para quem não me conhece, eu sou o Danilo, já sou fisioterapeuta, né? Sou formado há 13 anos já, né? Trabalho com osteopatia, né? Então, fui formado lá pela Unimap, lá em 2008, fiz formação no Instituto Salgado, lá de terapia manual, onde eu conheci o Lissandro, que é um grande professor, onde a gente vem batendo um papo, né? Lá da suplementação. Fiz uma formação no Instituto Pledger. Gosto muito de estudar sistema nervoso autônomo, então fui da primeira turma do TISNA, que é do Paulo do Brusque, para quem conhece ele. E depois fui fazer a Escola de Osteopatia de Madrid, lá onde eu entendi muita coisa, né? Fui aprender muito mais sobre o nosso funcionamento do ser humano. E depois fui fazer algumas outras pós-graduação. Então, tenho uma pós-graduação em medicina bioenergética, fui fazer um trabalho de suplementação e fitoterapia para ansiedade, estresse e depressão, onde eu aprendi mais ainda sobre sono, aprofundar mais nesse trabalho e também compartilho um pouco de conhecimento lá com o pessoal da osteopatia da Metrocamp. Maravilha? Fiquem à vontade, tá, turma? Tudo que a gente for precisando falar aí, vocês me chamam aí e a gente vai junto. Então, antes de mais nada aqui, quem acredita que dorme bem? Manda levanta a mão aí, que dorme bem, acredita que dorme com bastante qualidade, tem bastante qualidade de sono. Manda para nós aí, turma. Vou te falar porque, assim, essa é uma pergunta que eu sempre trago dentro do consultório, e quando a gente começa a bater papo, a gente vai ver que não é bem assim, né? Que as pessoas falam, eu durmo 7 horas, né? Tá tudo bem, eu durmo bem, tal, tal, tal. Mas, no fim, a qualidade de sono da maioria das pessoas, eu coloco aqui no consultório, coisa de 90% das pessoas é muito ruim, né? Bem, Grazi. Assim, cadê? Cadê? Sai daí. Me diga. Então, vamos lá. Então, o que é o sono, né? Então, eu quis trazer só um pouquinho aqui para a gente começar a bater um papo, a gente falar um pouquinho o que é o sono, só para a gente descrever rapidinho. Então, depois da respiração, realmente o sono é o comportamento mais natural de todos os seres vivos, né? Então, todos os seres vivos, a gente vai ver que ele passa por um processo de sono. Seja um micro-organismo que vai passar por um processo de inatividade, seja nós, o ser humano, que passa, né, as suas determinadas horas dormindo, cada espécie vai ter a sua hora. Então, o que eu penso sempre ela é tão natural, ela é tão normal e ela é tão parte da nossa vida, tão fundamental para o funcionamento da vida, que muitas vezes a gente negligencia, né? Então, a ideia dos 7 passos para a gente dormir profundamente é a gente realmente despertar o como a gente precisa realmente olhar com muito carinho para essa hora, sabendo tudo que o sono faz, sabendo tudo o que ele é responsável pela nossa saúde, seja ela física, mental, emocional, dos neurotransmissores, da parte anti-inflamatória, de cuidar de uma proteção do cérebro lá no futuro.
enfim, um pouquinho disso tudo que eu vou querer bater um papinho aqui com a gente, tá? Só que, ao mesmo tempo que ela é tão natural, ela realmente é negligenciada, e o quanto de estímulos que influencia dentro da nossa vida, né? Dentro dessa nossa vida tecnológica, dentro dessa nossa vida moderna, quanta coisa interfere se a gente pensar em quem é o ser humano, né? Como é a história desse corpo humano, como foi construído esse sistema nervoso central lá atrás. Então, o sono é um processo biológico muito complexo, né? Que ele vai se dividir entre vigília, entre sono, mas a complexidade bioquímica que acontece lá é muito grande. Então, eu brinco com os pacientes, né, trazendo uma ideia mais simples para nós aqui, né, que às vezes a gente tem os pacientes, é aquela brincadeira onde eu saio do modo de muito gasto de energia, bem entre aspas, para entrar no modo de cicatrização, reparo e armazenamento de energia. Né? Então, a gente vai ter uma mudança de bioquímica, a gente vai ter uma mudança de funções neurológicas, a gente vai ter uma mudança de vias neurais que estão trabalhando lá dentro, né? Para que a gente possa realmente aprofundar no sono e dormir muito bem. Aí. Então, o que o sono faz? Todo mundo sabe o que o sono faz aí? Tudo que é responsável por ele fazer? Alguém pode dar uma ideia aí para eu ir sabendo como é que tá? Quer dar um chute? É a restauração, a reparação do corpo, né? Dos órgãos. Do corpo, dos órgãos. O que mais que ele pode fazer? Bom, vamos lá então. Coisas importantes que a gente vai ver aqui, ó. O sono, principalmente, ele vai trabalhar. Vocês estão vendo minha setinha aqui? A setinha aqui, vocês estão vendo aqui no mouse, não? Tá. Então, vamos lá. Muito trabalho importante que o sono vai fazer é um trabalho de aumentar a função, o movimento do sistema linfático. O sistema linfático é o nosso grande sistema que vai funcionar junto do líquor, né, do nosso do líquido encéfalo-raquidiano, que ele vai ter uma função muito importante de limpeza, de faxina dentro do nosso cérebro, né? Então, o sono aumenta essa função, um sono de alta qualidade, um sono profundo, um sono onde a gente realmente faz isso tudo funcionar, ele vai estar trabalhando muito em cima desse sistema. O sistema linfático vão ter as células da glia, que vão ser os nossos nutricionistas dos nossos neurônios, né? Os nossos faxineiros dos nossos neurônios, os nossos médicos dos nossos neurônios. Então, dormir com alta qualidade vai proteger muito o nosso cérebro. Ele vai fazer uma reestabilização das neurotransmissões, né? Então, para a gente ter bastante serotonina, para a gente ter bastante dopamina, né? Para a gente ter uma qualidade legal da ocitocina, o sono também tem que estar trabalhando bem. Ele vai recarregar essas neurotransmissões lá dentro, né, das nossas sinapses. Ele vai fazer um grande processo anti-inflamatório, né? A gente tem que lembrar que a melatonina é o nosso maior antioxidante e anti-inflamatório que existe dentro da natureza, né? Ele vai combater células defeituosas, cancerígenas, que a gente chama, mas o sono tem toda essa função quando a gente trabalha no sono de alta qualidade. Aqui a gente está falando, ele vai trabalhar muito na barreira hematoencefálica, né? Ele vai buscar equilibrar essa proteção do nosso cérebro que permeia ou não o que vai passar dentro dele. Então, quanto mais a gente estuda o sono, quanto mais profundo eu começo a entrar no sono, eu vejo que a gente precisa demais de entender sobre essa higiene do sono e trabalhar passo a passo, para que a gente possa ter todas essas funções trabalhando muito bem. E a gente sabe que privação de sono vai gerar neurodegeneração, que nem está trazendo aqui, vai gerar processo inflamatório, vai aumentar a função daquilo que a gente chama de estresse oxidativo, né? Então, se a gente pensar, grosso modo, ali num ferro oxidado, ele está mais fraco, né? Ele está enferrujado, ele está muito mais fácil de quebrar. A mesma coisa vai acontecer com as nossas sinapses. Quanto mais inflamado está o nosso corpo, quanto mais processos de estresse oxidante estão acontecendo, menor a função das nossas sinapses. Num médio prazo, a gente vai começar a ter perda de número de sinapses. E aí a gente pode ter todos os problemas neurodegenerativos, como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, enfim, diversas condições que estão acontecendo todas por aí. Outras funções da privação de sono, né? Então, a gente pode ter problemas de fígado. Nilo. Oi, pode falar. Não está aparecendo os slides. Não está? Não, não está passando. Então, deixa eu tentar... Vamos lá.
Chegou aí? Não? Espera aí, deixa eu parar e deixa eu te mandar de novo. Vamos lá. E daí que o slide fica um pouquinho mais fácil da gente. Chegou? Maravilha. Aqui em neurodegeneração? Tá? Então, beleza. Então, aqui ó, é um dos grandes estudos sobre sono. Então, a gente está vendo aqui que privação de sono causa, né? Então, se a gente vê aqui, ó, fazer aqui um pouquinho, essa molécula, esse aumento de molécula A beta, né? Aqui, ela é um grande mediador para Alzheimer, né? Então, você vai ver que aí, ó, a privação de sono diminui a função do sistema linfático, né? Então, tudo isso acontece numa privação de sono. E a gente tem que lembrar que privação de sono não é só insônia, tá? Mas a baixa qualidade de sono também é chamado de privação de sono. Se eu tenho sono durante o dia, se eu tenho cansaço, se eu tenho irritabilidade, se eu não tenho manutenção de peso, ou seja, eu ganho peso sempre, é um dos sinais que o sono não está funcionando muito bem. Enfim, vários mecanismos estão trabalhando e vai chegar nesse futuro aí de perda neurológica ou de neurodegeneração. Então, né, outros problemas aí que a privação de sono vai trazer também, então problemas cardiovasculares, principalmente inflamação crônica, né? Então, a gente tem que lembrar que muito da base, ou seja, né, de alicerces que vão gerar doenças metabólicas, como diabetes, que vão gerar problemas como taquicardia, AVC, desde problemas de rim, problemas de doenças intestinais, Crohn, intestino preso, enfim, endometriose, por exemplo, né? Muitas raízes estão nessa inflamação crônica, né? Inflamação subclínica que a gente vai chamar, e muitas vezes ela está relacionada a essa privação de sono durante muito tempo, de como a gente negligencia algo que é tão natural e tão normal para nós aí. Então, aqui, só trazendo também mais algumas outras questões aí de como a privação de sono vai trabalhar a nível molecular, vai trabalhar em cima do cérebro, e como o osteopata, ou fisioterapeuta, aquele que trabalha com terapia manual, tem uma abordagem onde a gente pode trabalhar desde reorganizar a mecânica desse corpo, reorganizar o sistema nervoso autonômico, né, que seria nosso sistema de estresse versus nosso sistema parasimpático de equilíbrio, onde a gente consegue modular através de um toque, através de soltar um músculo, diafragma ali, como a gente consegue restabelecer tudo isso e colaborar, né? Então, trazendo aqui também que o sono vai trabalhar a nível de DNA, né, em cima das transcrições clock, né? Então, o sono, a melatonina, principalmente, ela prepara o nosso nível celular para o próximo dia, né? Então, a melatonina tem muitas e muitas funções dentro do nosso corpo. Lembrando que a gente precisa produzir a melatonina, né? E não tomar a melatonina de fora para dentro, mas sim a gente ter um circuito que faz com que ela funcione cada vez melhor, né? Então, de novo aqui, ó, quando a gente vai trazer estresse oxidativo, privação de sono, a gente vai começar a ter mortes neuronais dos astrócitos, da micróglia, né? Que são aquelas células que estão ali dentro do nosso sistema linfático, protegendo, nutrindo, cuidando lá dos nossos neurônios, né? Então, muito bem, obesidade, trazendo isso, distúrbios de humor, isso tudo relacionado com problemas de sono. Então, a gente precisa começar a lembrar que existe um ciclo circadiano, né? Na natureza, tudo é cíclico, né? Tudo gira ao redor de 24 horas, tudo gira ao redor das estações do ano, né? Então, o nosso planeta funciona sobre um ritmo. O ser humano, fruto dessa natureza, também funciona através de um ritmo. Então, a gente, como animais diurnos, né, que vem da nossa natureza, né, lá os seus milhões de anos construindo o nosso corpo, a gente tem que lembrar que existe um ciclo circadiano, né, um ciclo que é ao redor de 24 horas, onde a gente vai ter hormônios que trabalham de dia e hormônios que trabalham de noite. Tudo bem aí, turma? Tá beleza? Tô passando meio rapidão aí, brincando aí, mas vocês vão me avisando aí, que eu tô tentando falar. Oi? Os slides continuam não passando. Ah, meu Deus do céu! Ele parou na privação do sono. Caraca, vai me avisando aí, porque eu vou tentando, entendeu? Eu tô também nesse aprendiz aqui. Vamos lá. Ele ficou parado. Me avisa.
Estou tentando fazer assim para ver se fica melhor. Assim vocês estão vendo? Agora tá passando. Ah, Agora tá. Então, falei sobre privação de sono, falei sobre o papel do fisioterapeuta, falei sobre a preparação celular, então, da parte do clock, falei da parte dos astrócitos, da micróbiota, tá tudo aqui. Tá? E aqui estou entrando em Circadiano. assim, tá, vou ver se assim vai passando, assim, aí vocês vão me falando, tá bom? Então, assim, eu trago às vezes, assim, a gente como fisioterapeuta já ouve muito, às vezes nem ouve tanto, mas como a gente tem gente de todos os lados aí trabalhando, eu vou tentando falar um pouquinho em cada linguagem, vocês me falem como está indo, tá, gente? Se está dando para entender, se está muito repetitivo aí, mas a gente vai lá. Por que eu falo isso? Porque assim, a gente tem que lembrar que a gente é um homem da caverna, extremamente um homem da caverna, que vive no mundo de hoje. A gente não é o ser humano que é todo conectado com a nossa mente, identificado com a nossa mente, achando que a gente pode dormir a hora que a gente quiser, que a gente pode comer a hora que a gente quiser, que a gente pode fazer atividade física só a hora que a gente quiser ou não, ou se não quer fazer ou não faz, né? A nossa natureza é construída dessa forma. E quanto mais perto eu estou da minha natureza, melhor funcionam os meus hormônios, melhor funciona a minha saúde, minha imunidade, minha força, principalmente hoje a nossa saúde mental. Né? A nossa saúde mental depende da gente estar mais conectado à nossa biologia, porque isso tudo funciona através desses ciclos, né? Liberação de hormônio, parada de outros hormônios. Então, a gente vai trabalhando bastante em cima disso tudo. Então, lembrando que o ciclo circadiano é algo ao redor de, né? Cerca de 24 horas. A gente sabe que o nosso relógio biológico tem um pouquinho mais de 24 horas. 24 horas e 20 minutos, mais ou menos. Então, a gente está sempre tentando se adaptar a esse ritmo do dia e da noite, né? A gente já vê, por exemplo, agora que está inverno, todo mundo está com vontade de comer doce. Eu estou aguçado de comer doce, mas eu falei que eu só vou comer doce depois do Natal. Então, eu estou me arrebentando aqui de vontade. Mas, assim, é isso que acontece, né? O nosso corpo é dessa forma maluca aí. Então, a gente sabe que existem, por exemplo, né, outros relógios biológicos além do ciclo circadiano no sentido só sol e noite, né? Só dia e noite, claridade e escuridão. Então, a gente sabe que a hora que, se a gente tem um ritmo de se alimentar em um determinado horário, a gente também favorece o nosso ritmo biológico, o nosso relógio biológico, assim como também que horas a gente faz uma atividade física, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Isso tudo é muito importante, né? Faz parte de um grande processo aí dentro do nosso corpo. Então, só trazendo um pouquinho que existe esses relógios, né, do relógio do ciclo circadiano periférico, a gente vai falar do intestino, vai falar do fígado, vai falar da movimentação toda que a gente tem. Muito bem. Então, como começou essa história do ciclo circadiano, né? Então, começou lá atrás, com esse nosso amigo aí. Tá aqui. Começou lá atrás, com esse nosso amigo, nosso Jean-Jacques Otto de Marian, né? Que começou a identificar que existia uma planta que ela se murchava à noite, né? E de dia ela voltava a se abrir. Ela murchava à noite e de dia ela voltava a se abrir. E nesse experimento, né, lá atrás, em 1800 e bolinha, ele começou a fazer o seguinte, ele pegou essa mesma planta, colocou dentro de um quarto escuro e viu que, mesmo ela dentro de um quarto escuro, dentro de uma caixa escura, a hora que chegava o horário da noite, ela se fechava. E a hora que chegava o horário do dia lá fora, mesmo sem ela receber essa luz nos primeiros dias, ela se abria. Então, começou a se entender que existia um relógio interno que trabalhava não necessariamente só através do meio ambiente externo, mas também dentro da sua própria natureza, dentro do próprio DNA. Ele já funcionava para mostrar que existe esse mecanismo dentro da natureza. E a partir daí, vários e vários estudos vêm trazendo, vêm mostrando, né? Então, a gente sabe que a gente tem esse nosso grande relógio biológico que é o núcleo supraquiasmático, né? Para quem não sabe, para quem não é da área e está assistindo, ele é um grande núcleo que a gente tem atrás dos nossos nervos dos olhos, né? Então, a gente tem o nosso nervo ocular, que vai fazer um X lá dentro da nossa cabeça, então sai de trás de cada um olho. Lá no meio ela vai fazer um X e vai cruzar. Lá em cima tem um núcleo que recebe essa informação de luz e conversa com uma outra glândulazinha, a gente já vai falar dela,
e avisa, é dia, é noite, está claro, está escuro, o que a gente libera, o que a gente não libera, né, dentro desses hormônios. E saber que, assim, quanto mais perfeito tiver esse time nosso, mais perfeito está funcionando o nosso relógio biológico, mais perfeito os nossos hormônios estão, melhora a nossa saúde. Então, olha lá, né? Então a gente tem principalmente esses nervos lá na nossa retina, vai conversar com o núcleo supraquiasmático, vai conversar com o hipotálamo. O hipotálamo é um grande cara que regula fome, que regula sede, que regula agressividade, que regula raiva, que regula sexualidade, que regula saciedade, né? Alimentação, a temperatura nossa, tudo está acontecendo lá dentro desse cara e ele está junto dessas informações que a gente está recebendo dentro desse núcleo supraquiasmático. Tá? Tudo bem até aqui? Maravilha? Estou passando rapidinho aí só para a gente chegar lá, antes de ficar muito tarde, muito à noite aí. Vamos lá. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Ao mesmo tempo que existe esse ritmo dia e noite, também existe um ritmo dentro do sono. Né? O nosso sono é dividido em ciclos. Isso é muito curioso. Né? A gente vai ver que o nosso ciclo da noite ela tem mais ou menos uma média de 90 a 120 minutos cada ciclo. Né? E dentro desse ciclo, a gente vai sair de um sono superficial para descer para um sono profundo, para subir para um sono REM. Depois a gente desce para um sono profundo, a gente sobe no sono mais superficial, chega no sono REM. Então, tá aqui, ó. Essa mudança de alterações de frequência, de velocidade de frequência está acontecendo o tempo todo. Então, se a gente vê, ó, a gente vai ver ó, que nessa primeira metade da noite, aqui, ó, entre 23 horas e 2 horas da manhã, a gente tem menos sono REM. E a gente vai ver ó, que depois né, das 3 horas da manhã, a gente aumenta a nossa função do sono REM. Ó, dá para ver um pouquinho melhor nesse slide aqui. Ó. Então, quando a gente vê desse pontinho preto até o próximo pontinho preto, normalmente a gente tem mais ou menos 1h30, 1h, entre 90 minutos, né, mais ou menos, de ciclo, aonde a gente vai vir para um sono REM. E o que está dizendo o sono REM aqui? Ó? Ele está dizendo que o sono REM ó, é um sono muito próximo do que a gente tivesse acordado. Então, a gente vai ver que a gente tem frequências mais lentas que vão acontecendo nas profundidades do sono. E dentro do sono REM, ele parece muito como como se a gente tivesse acordado. A única diferença é que o nosso corpo está inteiramente imobilizado. Né? Todos os nossos músculos, os grandes controladores dos nossos músculos estão desligados, menos o da respiração e do coração, né? Mas o sono REM se aproxima muito disso, e a gente vai ver que ele tem outras funções. E como é importante a gente ciclar. Então, a gente fala que a gente precisa de 4 a 6 ciclos de sono de alta qualidade todas as noites para que a gente possa tirar todos os benefícios do nosso sono. Então, a gente precisa sair desse sono REM, né, e voltar para ele durante pelo menos 4 a 6 vezes. E outra coisa curiosa, ó, imagina assim, então a gente está totalmente dormindo, a gente vem para acordado, a gente volta para dormir no mais profundo e vem para acordado. A mesma coisa acontece durante o dia. Durante o dia, a cada 90 minutos, 2 horas, a gente está mais suscetível a estar com sono ou estar naquela sensação meio transitória, meio nem aqui, nem lá. Então, olha que curioso que é esse lance do ritmo, né? Ele acontece o tempo todo, né? Dentro do nosso corpo. Dia, noite, estações do ano, relação dentro do próprio sono, relação dentro de como a gente já está acordado. Então, é muito interessante, é muito bacana a gente vendo isso. E como é importante a gente saber disso para quê? Para que eu possa realmente aprofundar no meu sono. A primeira parte do meu sono, a gente vai ter uma recuperação muito física, muscular, dos órgãos. Uma segunda parte do sono, onde a gente tem mais sono REM, a gente vai ter muito mais qualificações da memória, a gente vai ter mais um cuidado neurológico. Né? Então, você vê que mesmo que a gente durma pouco, o corpo vai tentar recuperar as células que ele pode recuperar. Mas muitas vezes, dormindo pouco, a gente vê como a gente perde as nossas questões de memória. A gente fica meio esquecido, a gente fica com o raciocínio devagar. Né? Porque é numa segunda parte do sono onde tudo isso acontece com mais qualidade. Então, muito bem. Então, aqui um pouquinho como a gente regula isso. Então, a gente está vendo o caminho neurológico, né? Onde as células entram lá pela retina, vão falar lá no fundo da retina, essa informação chega lá no núcleo supraquiasmático.
Esse núcleo supraquiasmático vai conversar com um gânglio lá dentro, né, no núcleo lá dentro do nosso cérebro, que chama núcleo paraventricular, e junto com ele vai conversar lá com a nossa glândula pineal. Mas olha que interessante aqui, já para quem é fisioterapeuta, que está aqui, né? Essa informação primeiro tem que descer lá nos núcleos da nossa, do gânglio cervical superior, médio, para depois voltar essa informação para a glândula pineal. Então, ou seja, se eu tenho um bloqueio na minha cervical, se eu tenho a minha cervical presa, bloqueada, ela pode estar interferindo até em como essa informação está chegando no nosso cérebro. Então, como é importante a gente soltar essa região por gânglios tão importantes que a gente tem ali. Por isso que na osteopatia, na terapia manual, né, em todas as técnicas que a gente tem de toque, a gente consegue intervir muito no sistema nervoso autônomo, muito em relação ao sono, porque a gente consegue jogar ferramentas ali através da própria anatomia. Beleza até aqui, galera? Então, aqui só mais uma imagenzinha mais bonitinha lá, que ela é muito técnica lá para a gente estar trabalhando. E vamos que vamos. Então, outra coisa que faz a gente dormir, além dos ciclos, né, de dia e de noite, perceber essa relação de luz. Então, voltando lá um pouquinho. Então, aquela informação que está chegando nos meus olhos, se é uma luz azul, se é uma luz de frequência clara, né, se é uma luz que avisa que é dia, ela vai chegar na glândula pineal e vai inibir para que libere melatonina. A melatonina fica quietinha lá, ela não é liberada. Quando chega o escuro, as luzes do pôr do sol, aquela luz mais vermelha, aquela luz mais alaranjada, essa luz entra, faz todo esse caminho, conversa com a glândula pineal e faz ela liberar a melatonina para começar a disparar os processos do sono. Lembrando que a melatonina não é indutora de sono. Ela ativa os processos de recuperação e restauro do corpo. Quem vai fazer a gente entrar no sono é o GABA, né? É um neurotransmissor inibitório. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse é um grande erro que a gente vê as pessoas cometerem, né? Pensar que tem que ser melatonina, que eu tenho que tomar melatonina para indução do sono. Não, ela não induz sono. Ela dispara muito bem as ações que o sono faz. E uma outra questão que a gente tem importante é a pressão do sono, que é uma relação da adenosina. O que é a adenosina, bem simplesmente falado? A adenosina ela é uma substância que é liberada conforme a gente vai gastando o nosso corpo, entre aspas, né? Bem entre aspas e na brincadeira ali. Conforme a gente gasta o nosso metabolismo, a gente gasta a nossa energia, essa adenosina ela é liberada e vai chegar lá nos seus receptores lá dentro do cérebro e vai avisar, ó, a gente já cansou, é hora da gente deitar para dormir, né? É a brincadeira que eu falo assim, você nunca vai ver um lenhador com insônia, porque ele gasta tanto, que essa adenosina naturalmente fixa lá no seu receptor, né, na sua chavinha lá, e dispara essa informação. E aqui que é um grande problema que a gente vai ver nas pessoas, porque quantas pessoas, nós aqui, ou quantas pessoas a gente conhece, que toma café o dia inteiro? Toma café de manhã, toma café à tarde, e toma café no final da tarde e fala, não acontece nada comigo, né? Eu nem perco o sono por conta disso. Se engana, porque o que a cafeína faz? A cafeína, ela cola dentro desse receptor da adenosina e não deixa a adenosina avisar que o corpo está cansado. É por isso que quando a gente toma café, a gente fica acordado, a gente fica aceso, a gente fica em vigília. Por quê? Porque ela vai lá e engana o corpo lá, está circulando um monte de substância que ele está cansado, mas ela engana, não deixa ele conectar lá e a gente fica lá, né? Acordadão, mas sofrendo com privação de sono. Sofrendo com todos os problemas que a gente falou aqui no começo da aula, né? Por quê? Porque ele não está sendo avisado que ele tem que deitar, que ele tem que dormir, que ele tem que descansar. Então, vamos lá. Essa introduçãozinha, alguém tem uma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá legal? Tudo bem aí, Paulinha? Maravilha. Se alguém quiser, fica à vontade, tá, gente? Tudo que eu puder trazer aqui e ajudar, eu vou tá ajudando aqui. Então, ó, vamos lá. Os 7 passos do sono profundo. Então, o que eu trago? Ambiente do quarto, primeiro de tudo. Ambiente do quarto. Segundo, horário da melatonina. Entender um pouquinho o ritmo da melatonina. Terceiro, exercícios de ativação. Né? Exercícios onde a gente vai realmente estimular principalmente o GABA, né? Para que a gente possa liberar dentro do nosso cérebro, para que ele possa relaxar, possa descansar. Quarto passo,
as emoções, né? Então, como que elas podem interferir dentro desse processo? Atividade física, né? O quinto passo, como que é importante a gente saber que horas fazer atividade física, que horas não fazer, ou qual atividade física eu posso fazer à noite, qual eu não posso, né? Aí a gente traz alimentação, então matéria-prima para que a gente possa ter neurotransmissores e também uma relação do fogo digestivo, como ela pode interferir ou não, tá? E por último eu coloquei aqui, ó, medicamentos naturais e suplementos, um pouco, quem já está lá no grupo lá já teve, né? Eu uso muito próximos do que o Lisandro trouxe. Gosto de usar outros também, porque eu também fui estudar bastante e vejo dentro do consultório isso funcionar muito bem. Então a gente vai bater um papinho rapidinho sobre eles. Então, a primeira coisa que eu trago é esse cara trazendo aí, né? Se você quer mudar o seu mundo, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, né? Arrumar a cama parece um processo muito simples, muito besta, mas você vai ver que dentro do exército, dentro de todas essas forças armadas, você vai ver que é extremamente importante você arrumar a tua cama. Eu já vou conectar tudo junto aqui. Mas arrumar a tua cama te dá um senso que você pode ir para a batalha que for do teu dia, que você pode ir lá, arrebentar tudo, mas você sabe que você vai voltar e você vai descansar. Você sabe que você vai voltar e vai descansar, e vai relaxar. E outra coisa muito importante, que quando você toma essa atitude, né, eu, por exemplo, muitas vezes eu não posso arrumar minha cama logo agora que eu acordo, porque eu acordo muito cedo e a turma em casa ainda, as crianças, a minha esposa, está todo mundo dormindo. Mas eu ter isso na minha cabeça, sempre a hora que eu volto, eu arrumo alguma outra coisa, né? Arrumo alguma coisa dentro da minha casa ou eu arrumo a minha cama. Tomar essa decisão te ajuda a tomar muitas outras decisões durante o dia, né? Então, é como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro para realmente a gente ser mais capaz de tomar decisão. Porque muitas vezes é melhor a gente tomar uma decisão ruim do que a gente não tomar decisão. Eu posso tomar uma decisão ruim, ver que errei e começo a fazer outras coisas. Mas eu não tomar decisões, muitas vezes não me dá esse avanço dentro da minha vida para chegar onde eu quero chegar, conquistar o que eu quiser conquistar. Então, esse primeiro ponto eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tem que entender sobre o quarto, né? Então, a gente tem que trazer, eu trago muito essas palavras aqui quando eu vou falar assim. A primeira coisa, a gente tem que pensar que o nosso quarto tem que ser o nosso ninho, né? Ele é um templo, ele é um lugar que o meu cérebro precisa registrar a minha cama, ele precisa ser identificado. Ele olha a minha cama e ele lembra que isso aqui é para restaurar. Ele olha a minha cama, ele vê que isso aqui é um lugar onde eu tenho de acolhimento, né? Então, um cuidado, principalmente quando a gente vai falar de insônia, né? A gente vai falar de gente que não consegue dormir, não fique no quarto se você não está conseguindo dormir. É uma estratégia você sair e ficar sentado numa poltrona durante 15 minutos. Né? Fique em outro lugar, faz um trabalho de exercício lá, que a gente vai passar aqui, exercício respiratório, alguma outra coisa, depois você volta para a cama. Para quê? Para o meu cérebro ir associando que a minha cama é um lugar só de eu deitar e dormir. Só de eu deitar e descansar. Isso é muito importante. Isso é ponto-chave, né? Outra coisa, né? O nosso quarto não foi feito para a gente ficar assistindo TV, né? Nosso quarto não tem que ter televisão no quarto. Não tem que ter eletroeletrônico dentro do quarto, né? O nosso quarto, né? Eu já vou trazer algumas outras imagens aí, mas a gente precisa ter essa visão, né? Ele é um lugar de cuidado. Então, tem uma imagenzinha aqui. Todo mundo aqui já assistiu um filme de super-herói? Alguém já assistiu o filme de super-herói? Já assistiu desenhos de super-herói? O que acontece? Né? O super-herói sai lá para a batalha, né? Sai para discutir, sai para brigar, e a hora que ele volta tem todo um cuidado, né? Tem alguém que cuida. Então, assim, sabe uma das coisas que eu vejo que é mais fundamentais na nossa vida, principalmente quando a gente vai falar de relacionamentos, pai, mãe, filho, homem, mulher, é entender que a nossa casa tem que ser esse ambiente de restauro. Não só o nosso quarto, mas a nossa casa tem que ter essa energia de tipo, pô, quando eu chego em casa eu tenho toda a segurança para restaurar junto da minha esposa, da minha família, das minhas crianças. Ela também, eu tenho que também estar nessa energia para que ela também perceba isso, que é onde a gente chega a um lugar seguro. Porque muitas vezes o que vai causar problema de sono, vai causar insônia, é falta de segurança. E eu falo porque os meus 15 anos de insônia que eu vivi foi fundamental isso. Eu vivia muita sensação de insegurança. Eu tinha muito medo
Eu tinha tanto medo que as minhas pernas começavam a suar do nada. Eu estava deitado na cama e começava a suar minha perna, né? Das minhas memórias que eu tinha com relação à minha questão do meu ambiente. Então, a gente precisa trazer esse ambiente com muito cuidado. Porque aí sim, a gente vai entrar numa segurança total. E aí toda essa melatonina vai trabalhar e vai funcionar. Então, outra coisa que eu gosto de trazer e conversar com os pacientes, eu falo, olha, vocês já foram viajar para algum lugar? Vocês já entraram num quarto de hotel? Como que é as cores desse quarto de hotel? É uma cor dura, forte, vermelho, laranjão, grande, roxo? Não, é sempre uma cor clara. É sempre tudo arrumado muito no lugar, né? Diferente se a gente vê o quarto de bagunça das minhas crianças, eu ver um quarto de bagunça do nosso adolescente. Porque inconscientemente o nosso cérebro capta todas as informações. O cérebro percebe tudo isso. Por mais que a gente fale, isso não me incomoda, né? É isso, mas fecha os seus olhos e faz um exercício. Dentro da tua mente, traz um quarto de hotel e vê o que acontece no teu coração. Aquela vista para o mar, relaxada e tal. Agora fecha os seus olhos e pensa naquele puta quarto de bagunça. Na hora a nossa mente se agita. Na hora o coração se agita, porque aqui é muita informação visual, né? E isso acontece, né? Então a gente precisa arrumar o nosso quarto, a gente precisa cuidar, né, desse templo sagrado e ter coisas ali dentro que tenham relação com isso. Então, não se assustem com essa imagem, tá, gente? Não tem nada a ver com o que vocês estão pensando por aí. Mas o ambiente de luz, por exemplo, a gente sabe que quanto mais vermelha ou alaranjada é uma luz, menos interferência ela tem na melatonina. Então, já tem estudos, né, trazendo dentro da literatura onde a diferença entre uma luz amarela e uma luz branca é que uma luz amarela ela pode interferir até 20% da melatonina. Uma luz vermelha vai interferir 2%. Então, por exemplo, eu acostumei a ler em luz vermelha. Então, eu tenho aquelas luzes de LED que a gente troca as cores e na minha cabeceira é uma luz vermelha, onde eu faço a minha leitura lá, né? Então, mas não precisa ser necessariamente vermelho, mas ela pode ser uma meia luz. Agora, para quem não consegue dormir sem nenhuma luz, é importante esse paciente ter uma luz vermelha dentro da casa dele, né? Pode ser aquilo que ajude. E lembra que eu falei lá atrás, quando a gente estava falando sobre luzes azuis do céu, eu falei da luz do pôr do sol. Qual que é a luz do pôr do sol? É uma luz alaranjada e vermelha. Esse tipo de luz, ela já vai começar a disparar todo o nosso sistema do nosso corpo. Então, a gente pode ter cheiros, né? A gente vai falar, vou falar no último item aqui, falar um pouquinho sobre, né? A gente pode usar uma aromaterapia no travesseiro, a gente pode usar uma aromaterapia no quarto. Isso tudo pode ajudar muito o nosso paciente, né? As cores muito claras, sempre que possível. E a gente pode ter imagens de paisagens, né? Nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é. Ao mesmo tempo que ele percebe uma bagunça, na hora que ele olha um mar, na hora que ele olha uma montanha, ele também entra em sintonia com aquilo, pega aquela referência e libera aqueles neurotransmissores e dá uma relaxada também. Então, por exemplo, no meu quarto, nós temos também uma imagem nossa lá de praia para trabalhar um pouquinho disso também. Fechou aqui? O ambiente do quarto ficou claro? Tá claro o ambiente do quarto? Show? Posso passar? Ó, vocês podem ir conversando comigo aí, turma, senão eu fico falando sozinho no monólogo aqui, não é legal, hein? Vamos trocar uma ideia. A ideia é essa, é que a gente brinque e converse aqui. Então, vamos lá. Bora. O horário da melatonina, né? Melatonina só é liberada à noite, tá? Então, até em animais de hábitos noturnos, como o morcego, por exemplo, ela só é produzida e liberada à noite. Tá? Ela não é produzida e liberada no claro, né? Durante o dia, na claridade. Então, é importante que a gente entenda esse lance do ritmo, né? Então, eu trouxe só um pouquinho, né? Tem aqui os hormônios da leptina, tem o cortisol aqui, mas é mais para trazer que, quando a melatonina está alta, o cortisol naturalmente tem que estar baixo. Se o cortisol está alto, a melatonina está baixa. E a importância do cortisol, pensando nisso, mesmo que seja à noite, se o cortisol estiver alto, a melatonina vai estar baixa. Então, para quem não sabe, né, que está aí dentro da aula,
Cortisol em aumento, né, em seu desequilíbrio, ela está significando perigo para o nosso corpo. Né? Cortisol é um baita hormônio que vai ajudar a gente a acordar, a gente se mover, a gente se movimentar. Ele é anti-inflamatório quando ele está nos seus níveis equilibrados, mas ele em desequilíbrio, ele gera processo inflamatório. Ele gera diminuição da liberação da melatonina, que é o nosso grande anti-inflamatório e antioxidante natural. E se ele significa perigo, ou seja, se chega à noite, o meu ambiente, o meu ninho é todo de discussão, é todo de uma programação, que eu vou falar um pouquinho aqui também, de noticiários, etc. e tal, o cortisol está alto, a melatonina está baixa. E aí a gente não consegue trabalhar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da melatonina é a melatonina ela é liberada em impulsos, né? Então, o que é isso, né, Danilo? Imagine uma onda do mar, né? A onda do mar na maré, ela vem, sobe, desce. Ela sobe mais um pouquinho, desce. Ela sobe, dá o pico dela, depois ela começa a descer. E assim é a onda. Vai e volta. E desce. A melatonina funciona da mesma forma, tá? A melatonina ela é liberada mais ou menos a cada 2 horas, se a gente contar aproximadamente do pôr do sol, né? Então, o que acontece? Às 8 horas da noite, a gente tem uma liberação importante da melatonina. Às 10 horas da noite, se a gente estiver muito sensível, você vai ver que dá muito sono, tá? 10 horas, 10 e meia, normalmente dá sono. Então, mais ou menos 10 horas da noite começa a dar sono, porque a gente começa a ter uma liberação mais importante. E a gente tem o grande pico de liberação de melatonina à meia-noite. E depois, às 2 horas da manhã diminui, às 4 horas da manhã ela está bem lá embaixo, para que 6 horas da manhã ela esteja realmente inibida para chegar ao cortisol. Esse é o nosso ritmo natural. E o que eu trago isso quando eu falo para os pacientes? A gente tem que lembrar que se é assim que constrói, se é assim que funciona esse ritmo, se eu tiver o mais próximo possível desse ritmo, melhor para o corpo. Então, se 10 horas da noite eu já estiver na minha cama, o meu ambiente vermelho, amarelinho, mais baixinho, ou 8 horas da noite eu já começar a baixar isso, né? E 10 horas da noite eu estiver dormindo já, meia-noite eu vou pegar o grande pico de liberação da melatonina. Agora, se eu vou dormir meia-noite, eu já perdi esse ritmo natural. Então, é muito importante que o nosso paciente, e isso eu faço muito comigo, nós façamos com nós mesmos, eu tenho um horário para dormir e para acordar de 6 dias em 7 da minha semana. Eu preciso ter isso. Por quê? Porque o nosso corpo funciona em ritmo. Eu vim falando de ritmo desde o começo aqui. É muito importante. O nosso cérebro trabalha mais relaxado, né? Quem tem criança pequena ou quem já teve criança pequena vai ver que criança com ritmo, com rotina, funciona muito melhor. Porque o cérebro funciona mais relaxado, ele dá menos piti, dá menos azia, dá menos feliz. A mesma coisa acontece para a melatonina. Tá? Então, é importante lembrar isso, que por volta de 10, 10 e meia da noite, a gente já tem uma boa liberação dela, desde que eu já esteja no meu ambiente de declínio, já esteja na minha recuperação, no meu ambiente mais acolhido, para que meia-noite eu possa ter uma grande liberação dela. Beleza? Então, lembra que a melatonina é o nosso maior antioxidante, anti-inflamatório, enfim. A melatonina passa gene, constrói DNA, ela faz infinidade de coisas. Terceiro trabalho aqui. Então, terceiro ponto, exercícios de ativação, né? Então, o que são exercícios de ativação? Como eu falei, quem induz ao nosso sono é o GABA, né? Não é a melatonina. O GABA é o nosso grande neurotransmissor inibitório. Então, ele é muito similar para quem já tomou uma cerveja, tomou um vinho, aquela sensação de relaxamento que a gente tem, ela é muito similar ao que o GABA faz, né? Então, por exemplo, para quem já teve as aulas lá lá com o Lissandro, a gente vai falar de ashwagandha, a gente vai falar de melissa, a gente pode falar de valeriana, a gente pode falar da própria camomila, passiflora, erva de São João, centeia asiática, uma infinidade de plantas que vão trabalhar. Mas a gente sabe que 3 respirações profundas abdominais, então, inspirar pelo nariz lá na barriga, soltar pelo nariz lá, né, soltando a barriga também, a gente ativa nervo vago. Então, quando a gente está falando do nervo vago, a gente está falando de outro cara que vai liberar muito GABA dentro do nosso cérebro. Então,
Eu falo muito de respiração por quê? Porque a respiração foi a maior chave da minha vida para curar a minha insônia. Deitar na cama e fazer respiração abdominal profunda. Aquilo salva a vida, porque aquilo realmente vai colocar o nosso cérebro num sistema de relaxamento, né? Onde a gente vai poder mecanicamente, intencionalmente, eu fazer ou ativar, né, as respostas de profundidade do nosso sono, liberando o GABA lá. Beleza? Claro, até aqui? Tranquilo? Outra coisa muito importante é o lance da espiritualidade na hora de deitar para dormir. Hoje eu atendi uma avaliação que veio de uma palestra que eu fiz semana passada falando sobre insônia e ansiedade, e ficou muito claro que o grande problema que ela tinha era a sensação de insegurança na hora de deitar na cama. E quantas pessoas não têm medo na hora que a gente está indo deitar na cama? Então, eu trouxe esses 2 artigos só para a gente ver que, assim, ó, quem tem mais espiritualidade, quem tem mais relacionamento com uma energia, com Deus, com Shiva, com quem quiser chamar de nome, tem menores níveis de cortisol. Isso aí o pessoal já estudou dentro de trabalho de pessoas normais, com soldados pós-guerra. Você vai ver que quem tem menos problemas de trauma pós-guerra, de quem tem menos problema de inflamações pós-guerra, tem uma relação de espiritualidade junto, né? Então, é muito importante a gente fazer isso, né? Eu não trouxe o outro slide aqui também, mas aqui está trazendo, por exemplo, da yoga, trabalhando muito no que a gente chama do BDNF. Para quem não sabe o que é BDNF, é o nosso poder neurotrófico do cérebro. Isso é uma substância que faz o nosso cérebro crescer, entre aspas, ali. Então, fazer respirações, fazer meditação promove essa autorregeneração, se assim a gente pode dizer, mas talvez uma saúde maior de crescimento das células cerebrais. E tem um outro artigo curioso, eu acabei não trazendo aqui, que fizeram um estudo com um pedido para o Papai Noel, uma oração do Pai Nosso e uma oração do jeito que a pessoa acredita. E avaliaram o quanto de GABA era liberado dentro desse cérebro. E perceberam que aquele que reza da maneira que ele acredita, da conexão que ele acredita, libera mais GABA dentro do cérebro. Então, o que eu vejo? Quando a gente vai pensar, principalmente na hora de deitar para dormir, lembrando que o medo da noite, ele é instintivo, né? Se a gente está numa floresta, se a gente nasceu numa floresta, a gente é um ser muito fraco. A gente podia ser morto por macaco, a gente podia ser morto por onça, a gente podia ser morto por bicho, hiena, leão. Então, à noite, é natural que a gente possa ter mais medo. Só que, se a gente se conecta, se a gente cria esse sentimento de segurança, tá? E não é falar de qualquer jeito, por isso que eu falei desse artigo e falo assim, é rezar do seu jeito, do jeito que você se conecta com alguma coisa. Né? Que você sente que existe uma energia em volta de você se protegendo, que você sente que você está protegido, que você sente que você está bem, isso vai ajudar a liberar muito GABA dentro do nosso cérebro e vai fazer a gente deitar e dormir. Então, esse é um outro exercício de ativação que a gente pode estar trabalhando também. Pode ser um pranayama da yoga, aquela respiração profunda abdominal, pode ser uma respiração que a gente quer que seja, e até mesmo o nosso ato de oração em sentido de conexão, não uma oração onde eu peço pelo que eu não tenho, né? Ai, pelo amor de Deus, me dá saúde, Senhor. Eu estou reclamando que eu não tenho saúde, eu estou sentindo não saúde, né? Pelo amor de Deus, me traz um dinheirinho para mim, eu estou sentindo pobreza, né? Eu não estou me sentindo em fartura, né? Então, esse é um grande lance da gente trabalhar um pouquinho sobre isso. Maravilha? Só para olhar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Para o quarto item, a gente vai falar sobre emoção. Então, o que é saúde mental? Tudo bem aí, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser, manda aí. Nossa, tem coisa no chat aqui, eu não vi. Ixi, desculpa, gente. Eu não tinha visto o chat aqui. Quem me mandou aqui? Cássia. Qual o melhor horário para as crianças colocar para dormir?
Eu acabei não falando, eu vou só trazer aqui, que eu não, antes da gente começar lá. Sempre por volta de 8 horas da noite, tá? Crianças, né? 7h30, 8 horas. Quando a gente for falar de adolescente, aí a gente está trabalhando em outro ritmo, tá? Adolescente vai ter esse espaço da melatonina ser liberado mais tarde, é por isso que eles não querem dormir cedo. É como se fosse uma estratégia da natureza de começar a desconectar aquele homem ou aquela mulher debaixo da saia daquele tutor, né? Então, a melatonina é um pouco liberada um pouquinho mais tarde, tá? Mas pensando nas crianças, sempre por volta de 8 horas é muito importante. Outra da Cássia aqui, como que o GABA, como que o vago libera o GABA? Esse é o que acontece, né? Quando você estimula o vago, essa é a resposta que ele tem no cérebro, tá? Esse é o mecanismo que acontece. Então, se eu por exemplo, estimular um soco na minha mão, um trauma aqui, eu vou estar trabalhando em sistema de alerta, né? Eu vou ter liberação de citocinas inflamatórias que vão deixar em vigília, que lá em cima no nosso cérebro vai liberar glutamato, vai liberar diversas substâncias que vão me deixar em alerta. A mesma coisa quando eu como alguma coisa saborosa, a resposta que eu tenho é a liberação de dopamina no cérebro, sensação de prazer e bem-estar. Quando eu estimulo o nervo vago, seja por um toque, seja por respiração profunda, eu tô fazendo com que ele faça a sua função, e a sua função é liberar GABA dentro do nosso cérebro para modular o nosso sistema nervoso central. Beleza, Cássio? Eu não estou te vendo aqui, não sei se eu respondi ou não. Cássio. Bom, se tiver respondido, você me manda aqui. Maravilha. Michele, que dorme meia-noite, pode reajustar o seu relógio aí, que o bicho tá pegando aí, hein? Precisa trabalhar melhor essa melatonina. Vamos embora. Beleza? Podemos seguir? Então, quando a gente fala de emoção, né? Então, eu trago algumas coisinhas da Organização Mundial da Saúde, que eu acho muito legal, ó. Né? O que é saúde mental? Saúde mental é o estado de bem-estar onde cada indivíduo atinge o seu próprio potencial. Então, ou seja, ele percebe que ele tem habilidades, né? Que ele pode se desenvolver, que ele pode contribuir para a própria comunidade, para a família dele, e ainda assim ele está apto para lidar com os estresses normais da vida. A gente sempre vai passar por estresse, né? Porque a gente precisa estar modulado, a gente precisa estar equilibrado para que isso tudo possa estar funcionando melhor. Então, o que é uma emoção? Né? Então, o Paul Ekman, um dos caras que mais estuda emoção, né, dentro da história da humanidade, ele vai dizer que é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro recebe um estímulo ambiental, seja interno ou externo. Então, o que é legal disso? Que pode ser realmente, eu estou numa briga e eu estou recebendo aquele estímulo físico e real ali, mas se eu estiver imaginando uma briga, que é um estímulo interno, meu corpo também está reagindo com relações químicas e neurais a isso, né? Outra do Robert Lent ali de baixo, a emoção é uma experiência subjetiva acompanhada de manifestações fisiológicas e comportamentais detectáveis, né? Então, você detecta quando uma pessoa está feliz, você detecta quando uma pessoa está triste, você consegue ver sinais quando ela está com raiva, quando ela está em pré-agressividade, né? Isso acontece, né? As nossas emoções, elas mudam o nosso comportamento, ela muda a nossa reação fisiológica, ela muda a nossa postura, né? Então, a gente vai ver muita, né, a Anne Frank falando sobre posturas de poder, né? Mudando a nossa sensação de autoimagem, mudando a formatação do nosso cérebro, né? A mesma coisa quando, né, a gente fala como as emoções afetam demais. Se eu me ligarem agora e falar, ó, tua mãe morreu, né? Ó, sua mãe acabou de morrer. Pô, aquilo vai mexer muito comigo. E é lógico que eu não vou conseguir dormir nessa noite, né? Porque as emoções vão afetar o meu processo. É normal que isso aconteça. A mesma coisa, né? Quando eu sei que amanhã eu vou viajar para um dos maiores lugares dos meus sonhos. É natural que eu fique ansioso. É natural que eu fique naquela energia e não consiga dormir. Por quê? Porque eu vou estar, né, liberando um monte de agitação cerebral. Isso acontece. Agora, o cuidado que a gente tem que saber é que, né, é isso, o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, a gente precisa tomar muito cuidado
com o que a gente assiste, com o que a gente se relaciona na hora de deitar para dormir. Que tipo de programação de TV eu assisto? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Eu tenho, de novo, dentro do meu ambiente, muita discussão, muita reclamação, né? Quem aqui já escutou o doutor Afonso falando, né? E ele traz muito de estudos que já tiveram que você discutir à noite, você tem uma capacidade gigantesca de armazenar memórias negativas, né? Aumenta muito a chance de você fixar memória negativa dentro do nosso cérebro, lá dentro das nossas composições. E é lógico que a gente vai pegar aquelas referências dessas memórias e discussões e continuar num ciclo que vai só quebrar a gente no sentido tanto de relacionamento quanto fisiológico, né? Porque a gente não vai dormir bem, a gente não vai descansar, a gente vai ter leão em volta da gente e aí não funciona todo o sistema do sono. Então, isso é muito cuidadoso, né? A gente tem que saber que as emoções influenciam, né? Então, pô, a gente pode assistir, por exemplo, como uma estratégia, eu posso assistir uma comédia, né? Assistir alguma coisa que me faça dar risada. Todo mundo já ouviu falar da terapia do riso, né? Ou escutou comentários por aí. Porque eu vou estar liberando muito hormônio que me ajuda, né? O trabalho da respiração, né? E essa programação não só à noite, né? Mas como que a gente, que guerras a gente está comprando no nosso dia a dia? Né? A gente tem que lembrar que isso vai se acumular ao nosso nível de cortisol. Dependendo das conversas que eu tenho, dos seriados que eu assisto, as conversas que eu tenho, eu estou calibrando a minha mente para ou achar perigo ou achar solução na nossa vida. Né? Programação é muito importante. A nossa memória é uma caixa preta de avião. Né? Ela salva full time 100% das coisas que a gente ouve o tempo inteiro na nossa vida, do momento que foi fecundado, do momento da gestação, do momento do parto, da primeira infância, de toda a nossa vida, a educação está tudo gravado. Agora, conscientemente, hoje a gente pode escolher isso. Né? Que tipo de programação eu vou me relacionar? Isso está relacionado com dor, isso está relacionado com insônia, isso está relacionado com depressão. Né? Tipos de palavras usam dentro da nossa vida. Então, isso é outro ponto importante. Beleza? Tranquilo? Então, atividade física. Vou falar um pouquinho de atividade física. Não tem mais nada aqui no chat? Deixa eu ver antes que eu... Não, né? Beleza. Então, atividade física. A gente tem que lembrar que a gente é um homem da caverna que vive hoje. A gente foi feito para se deslocar 15 km por dia. A gente foi feito para se deslocar, correr, saltar, agachar, né? Dentro do nosso desenvolvimento de movimento, a gente ficava de cócoras, a gente teve que aprender a cair de cara e levantar, a gente tinha que escalar, a gente tinha que nadar, a gente tinha que cavar. O ser humano é um generalista, né? A gente tinha que arremessar dardos para caçar, né? O nosso corpo foi feito para se mover de diversas formas, né? Isso foi uma grande vantagem evolutiva da gente poder se deslocar a longas distâncias. E aí a gente vai ver que exercício resistido regula glicemia, regula problemas cardiorrespiratórios, regula humor, regula neurotransmissor, regula tudo, né? Porque a gente foi feito à base de muito movimento. Então, a gente sabe que a gente vai ter o pico de testosterona, que é o nosso hormônio de produção de músculo, nosso hormônio de dar força, de energia, por volta de 8 horas da manhã. Então, se a gente lembrar como que era uma rotina de um homem da caverna, ele saía da tua caverna, ou da tua oca, ou da tua tribo, e ele tinha que se mover para achar água, para achar comida, né? Não tinha geladeira, não tinha comida da mamãe, né? A gente tinha que se virar. Então, por que eu falo isso? Porque realmente a gente vai ver dentro dos estudos que a atividade física sempre melhora tudo, mas que, com relação a sono, fazer uma atividade física logo pela manhã, principalmente sob luz do dia, tem um efeito muito mais positivo em regular relógio biológico e ativar mecanismos da noite. Isso não é para todo mundo, né? Mas, em grande parte, a gente fazer uma pequena caminhada, fazer um alongamento, uma pequena movimentação pela manhã, é peça muito chave, né? Para que isso possa regular o sono da noite. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente a maioria das pessoas vão fazer atividade física depois do horário de trabalho.
Então, para quem já fez algum esporte de competição à noite, vai ver que quando eu vou jogar um futebol, um vôlei, vou fazer uma luta, um Muay Thai, um Jiu-Jitsu, ou o que quer que seja, quando eu ativo esse mecanismo de luta e fuga, que é uma competição, lembrando que o nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é, se eu estou lutando com o meu adversário, se eu estou jogando contra um oponente, para o meu cérebro é batalha. Então, é lógico que os níveis de cortisol nosso sobem. Se o nível de cortisol nosso sobe, eu não vou conseguir nem liberar o GABA, muito menos a melatonina com muita eficiência. Então, a gente vai dormir muito mais tarde. Existe uma solução para isso? Talvez fazer um alongamento, talvez fazer uma caminhada mais leve, né, por volta de 7, 8 horas da noite, ou talvez até uma musculação. O problema da musculação é o nosso ambiente cheio de luz, a gente vai estar dentro de uma sala de academia. Mas dá para se fazer um contraponto. Agora, num outro horário que seria interessante um pouco mais cedo, 5 horas da tarde, onde é a hora que o nosso trabalho cognitivo já diminui um pouco a nossa ação. Então, a atividade física, eu penso muito mais, a gente faça a atividade física que eu conseguir, né, o quanto eu conseguir, o mais que eu conseguir, porque isso vai ajudar na minha pressão do sono, né, que nem eu falei, quanto mais, eu nunca vi um lenhador, né, com insônia, né, a não ser que ele esteja com muitos problemas emocionais, mas é muito importante que a gente gaste essa energia, e principalmente durante a luz do dia, para que isso possa se regular. Beleza? Quanto à atividade física, o que eu sempre oriento os pacientes é mais nesse sentido. Se a gente puder fazer no começo do nosso dia, ele é muito melhor, e sempre sobre a luz solar, para a gente possa regular a relógio biológico. Se tiver que fazer à noite, muito cuidado com essas atividades, porque elas não vão ajudar a gente a dormir. Se o cara precisa dormir, se a gente precisa restaurar, se a gente precisa fazer esse sistema de cicatrização funcionar, vai ter que mudar, né? Maravilha. Beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui. A respeito do nervo vago, seria necessário estimular sempre para garantir uma qualidade maior do sono ou em algum momento depois de estimular ele fica automatizado? Eu sempre faço, tá? Eu criei esse hábito. Eu criei esse hábito como... Eu acho que o que falta muito nas pessoas é rotina de entrega do dia, né? Rotina de saída do dia. A gente tem muita rotina de entrada, né? Eu tomo banho gelado, tomo meu shot, faço minhas caminhadas, minhas corridas, mas a maioria das pessoas não tem o ritmo de fechar o dia. E a respiração, o mecanismo da respiração, para mim, entra muito nisso, tá? Ele é um ritmo para fechar. E se eu fizer esse ritmo funcionar, é claro que o meu cérebro vai chegar uma hora que ele vai estar muito mais adaptado e eu não preciso fazer. Mas eu sempre dar uma força para minha melatonina funcionar melhor é o que eu mais quero na minha vida. Por isso eu tomo fitoterápico todo dia à noite, ou eu faço um chá, ou eu tomo uma tintura, ou eu tomo uma formulação. Eu quero que a minha melatonina trabalhe melhor. Porque se ela trabalhar melhor, a minha saúde está muito melhor. A minha chance de eu envelhecer muito bem é muito melhor. Beleza? Alimentação. A gente precisa ter, né, trouxe essa boniteza toda bioquímica, só lembrando que, né, a gente precisa ter uma matéria-prima, né, dentro da nossa alimentação, que é o triptofano, para que ele possa se transformar em serotonina, né, para que ela possa, da serotonina, ser transformada em melatonina. A serotonina está nessa prática de bem-estar também, né, então eu buscar ter coisas no meu dia a dia que me faz eu me sentir bem, também ajuda a produzir serotonina, né? Mas a gente precisa ter uma alimentação rica em nutrientes para que a gente possa ter, né? Então, assim, não tem muito, é descasque mais, desembale menos, né? A gente fala, a banana tem mais triptofano, o salmão, os peixes de profundidade de mar tem mais gordura boa, sim. A dieta do Mediterrâneo é a melhor, azeite, abacate, chia, linhaça, enfim, tudo que a gente quiser colocar, pô, é muito bem-vindo, mas sempre faça esse prato mais colorido possível, né? Hoje eu tento me alimentar, né, e eu sempre bato muito papo com meus pacientes, porque eu aprendi a mudar esse autocuidado comigo de, cara, o que eu estou comendo? Eu quero pensar em matéria-prima. Eu não vou, né,
Eu tô sem comer doce agora por uma besteira minha que eu fui fazer. Mas eu adoro doce, eu adoro pão, eu como fritura, mas, cara, a minha base alimentar, 80% das minhas refeições, tem que ser baseado nisso, né? A gente sabe que, pô, começar o dia com uma gordura boa, com uma proteína boa, é melhor. Então, um abacate, uma castanha, um coco, junto de um ovo, talvez um whey protein de ervilha, de arroz, é melhor? É, que é melhor é, mas não necessariamente. A gente precisa fazer exatamente assim, né? É melhor que a gente faça o mais normal possível. Dentro da nossa natureza, existe a linha da PNI, né, que é psiconeuroimunologia, que vai falar que a gente precisa de 20 tipos de folhas diferentes para organizar a nossa microbiota, né? Então, pô, não é fácil chegar nisso, mas a gente pode ir tentando variar. Hoje tem punks, hoje tem, né, muito tempero que a gente pode usar. Eu gosto muito de usar o meu omelete como um grande rio funcional. Então, eu jogo alecrim, jogo manjericão, jogo orégano, cebolinha, salsinha, alho poró. Eu jogar um monte de matéria-prima ali dentro, para que eu tenha matéria-prima anti-inflamatória e antioxidante para a gente estar podendo trabalhar. E o mais importante, quando eu vejo durante o sono, é que, assim, se a gente for ver pela cultura Ayurveda, principalmente, que é uma das culturas mais antigas que a gente tem escritos, você vai ver que ela vai falar muito de muitas horas de jejum para a gente deitar para dormir. Ela vai falar por volta de 5 horas, para a gente terminar as nossas refeições ainda com luz, que é onde o nosso fogo digestivo está funcionando, né? Então, assim, a gente precisa de jejum para deitar para dormir. A gente sabe que se eu tiver de barriga cheia, eu não vou ter uma boa liberação de melatonina, muito menos do GH, né, que precisa que a gente esteja um pouco mais com a barriga vazia. Então, pelo menos 2 horas, se a gente puder fazer 3 horas, melhor ainda, né, dessa distância. Tudo vai depender, né, gente? Vai depender de como a gente está trabalhando, quanto aquela pessoa precisa dormir melhor ou não, enfim. Mas a alimentação é muito mais nesse ponto. Tudo bem. Tranquilo? Ah, outra coisa, já lembrei aqui também, alguns nutricionistas também vão trazer que comer um carboidrato de boa qualidade à noite, então uma batata doce, uma beterraba, cará, inhame, abobrinha, junto de uma pequena porçãozinha de proteína, também ajuda a linha do triptofano a estar trabalhando melhor. Agora, o mais importante que isso tudo é, se o nosso corpo estiver inflamado, se a gente tiver com uma inflamação de baixo grau, com estresse alto, com todo esse processo, essa função do triptofano virar melatonina, né, serotonina, não acontece. O triptofano vai para uma outra via, que busca lá vias, processos inflamatórios, e a gente perde até essa matéria-prima. Então, é importante a gente desinflamar o nosso paciente. Então, olha lá, jejum de 2 a 5 horas, entre a hora de jantar e de se deitar. Carboidrato de alta qualidade, mais proteína na hora de deitar para dormir, na janta, é uma possibilidade. Eu sempre faço jejum de 12 horas, pelo componente anti-inflamatório que ele tem. Então, é uma coisa boa para a gente fazer. E cuidado com os líquidos antes da gente deitar para dormir, né? Para a gente não fazer xixi na cama, né? Muitas vezes a gente toma muito, né, líquido bem antes de deitar e ele próprio vai acordar a gente para poder, né, ir no banheiro, fazer xixi, enfim. E aí a gente desequilibrar um pouquinho dessa continuidade do sono. Beleza até aqui? Então, por que eu trago os medicamentos e suplementos por último, né? Porque eu acho que, assim, eles são muito efetivos, eles ajudam muito a gente, mas a gente não pode deixar a pessoa entender que isso é uma muleta, né? Acho que a gente tem que trabalhar todo esse processo e todo esse entendimento para que daí a gente possa reforçar, né? Como sendo o suplemento ser um vento a favor para quem já aprendeu a pedalar, né? Diria um grande professor meu, Fabrício Assini, né? Para que a gente possa potencializar tudo isso, né?
Então, o que eu sempre trago, né, para os pacientes eu gosto muito de trabalhar com tintura vegetal, né? Eu sempre trago as opções do chá. Eu, Danilo, me adapto muito bem com tintura vegetal. Então, tintura vegetal as gotinhas, a gente pode comprar de diversas questões. Eu gosto de mandar manipular uma fórmula, eu vou até trazer aqui para vocês também. Mas a gente pode usar óleo essencial no travesseiro, né? A gente pode usar o óleo essencial dentro do nosso quarto, né? A gente pode usar formulações, né? Então, a gente já falou da melissa, ashwagandha, valeriana, camomila, passiflora, tudo isso tem que estar dentro do jogo. Como eu trouxe, até estava falando aí, Cássia, eu uso todos os dias. Danilo, você tem problema de sono? Não. Danilo, você tem dificuldade para dormir? Não. Danilo, você acorda muitas vezes? Acorda por conta das crianças, mas eu quero ter mais qualidade de sono, né? Eu quero que a potência da melatonina esteja funcionando melhor. Então, eu faço minha rotina de desligamento, eu faço a minha respiração, eu faço as minhas conexões e orações, e eu faço o trabalho fitoquímico, né? Por quê? Porque eu quero que isso seja potencializado. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa mistura, tá? De tintura vegetal, valeriana, melissa, mulungu e passiflora. E a gente pode pedir isso para ser manipulado em porcentagens iguais, né? Nós, como fisioterapeutas, podemos mandar manipular. Em tese, a valeriana, só médico pode, tá? Mas eu nunca vi, em tudo que eu venho estudando e com os nutricionistas que eu venho estudando, ter algum problema, ter algum desequilíbrio que possa justificar que a valeriana não possa ser prescrita por outros profissionais. Mas, né, não custa a gente conversar, por exemplo, eu converso muito direto com as donas da farmácia de manipulação aqui da nossa cidade e eu troco uma ideia com elas, né? E rola tudo bem, funciona tudo bem, né? A taurina, que a gente está trazendo aqui, a taurina tem um grande efeito de ajuste para sono também, tá? A gente pensa muito na taurina como estimulador, mas tem bastante trabalho em cima dela, da taurina, como um grande auxiliar para potencializar sono, uma molécula bem importante. Eu trabalho quando tem muitos casos de insônia importante. Mas do resto, é aquilo que a gente aprendeu dentro do curso, né? Eu trabalho com outras fórmulas para trabalhar a ansiedade dentro do dia a dia, né? Então, né, tem a bacopa, tem a mucuna, tem outras estratégias junto dentro. O magnésio, né, muito do que a gente traz, o magnésio também pode entrar à noite, muitas vezes, pensando num trabalho de insônia. O que mais? Bom, é mais ou menos isso, assim. Eu queria trazer mais ou menos o esqueleto, que é mais ou menos isso que eu gosto de trazer dentro da minha vida, dentro dos pacientes, e para que a gente possa visualizar isso, né? No fim, assim, a gente vai ser muito individual, não é o objetivo aqui da aula, a gente dá um curso sobre medicamento, sobre suplemento, mas a gente pode auxiliar, o que eu puder trazer de ajuda aí para todo mundo aí, dentro do que eu possa fazer diferente, é mais ou menos isso, né? Mas é muito individual para cada paciente, o que a gente vai precisar, que horas vai entrar, que momento vai entrar, né? Eu gosto muito de trazer que a gente precisa de uma rotina de desligamento, né? A gente precisa baixar a luz, a gente precisa trabalhar essa energia do nosso ninho, da respiração, da conexão, e também utilizar das plantas aí para auxiliarem, para ajudar. Maravilha, turma? Acho que tá bom. Valeu, Cássia. Obrigado. Valeu. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer conversar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Hein, dona Paula? Oi, Evelyn. Obrigado. Eu que agradeço da oportunidade de estar aprendendo aqui também. Obrigado, Michele. Na verdade, eu dei aqui, né? É isso aí, eu dei de sopetão, porque eu nunca fiz isso na minha vida, tá? É a primeira aula que eu tô dando assim, tá? Nesse formato, nessas coisas aqui. Mas já que tinha oportunidade, eu queria trazer para a gente bater papo, para a gente trocar informações aí. Vamos marcar mais, sim. Opa, eu topo. Valeu, Fernanda, Thalita. Muito bom. Valeu, Priscila. Então é isso, galera. Eu vou me encerrando por aqui. O que eu queria trazer é isso. Eu queria
eu queria trazer para o começo do que eu trouxe, assim, que é muito importante a gente cuidar de sono. Ele é muito negligenciado. E a gente mesmo negligencia. Eu não faço mais isso porque eu tive muitos anos de sono. Eu perdi muito tempo da minha vida que eu poderia ter feito de formas, mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas a gente precisa, primeiro, talvez, a gente ter a nossa rotina, criar a nossa força para poder ajudar mais os nossos pacientes, né? Eu sempre falo aqui que eu só falo do que eu experimento, né? Eu nunca vou passar um suplemento para alguém que eu nunca experimentei, né? Então, eu só falo daquilo que eu faço, daquilo que eu experimentei, curti e vivenciei um pouquinho. Oi, Isabel. Sobre suplementar ou não a melatonina, eu não gosto de entrar muito nesse assunto, primeiro porque eu acho que a gente tem que primeiro cuidar disso tudo que a gente falou. Depois eu vou pensar em suplementar a melatonina. A melatonina é um hormônio, né? A gente tem que lembrar que ela é um hormônio que trabalha, ela é lipossolúvel, ela trabalha em todas as células, cara. É muito delicado a gente estar falando. Outro dia eu conversei com um médico, ele também deu uma jogada lá, mas em casos extremos, são casos extremos, mas no que a gente pega normalmente, se a gente não ajustar tudo isso, não adianta trabalhar com melatonina, você está jogando dinheiro fora. E lembra que melatonina não induz sono, né, cara? Melatonina dispara o processo do sono. O que vai induzir sono é fazer tudo o que a gente falou aqui. Não adianta eu querer tomar uma melatonina sem ter feito todo esse processo antes, né, e fazer o nosso corpo funcionar de melhor forma dele. Maravilha? Galera, muita gratidão, assim, vocês estão há 1 hora e tanto ouvindo eu falar aqui, que nem um tagarela aqui, mas, pô, obrigado da oportunidade, obrigado de vocês abrirem aí, terem confiança, né, de estar aqui esse tempo todo. Eu fico muito feliz. Estou pensando no que você me falou, tá, Paula? Se bobear, a gente vai ter que fazer via online aí, quem sabe as primeiras, mas é muito legal, sabe? É muito gostoso tá vendo que a gente, como fisioterapeuta, é isso que eu faço, assim, a gente tem cara, a gente tem um poder de atuar nas pessoas muito grande, mais do que qualquer outro profissional dentro da área da saúde. Porque a gente pode tocar, a gente pode liberar, a gente pode mexer um monte de mecanismo, e hoje a gente pode implementar, né? A gente está estudando para isso, a gente está cuidando mais para isso, para que a gente possa cuidar de toda a saúde através, né, dessas nossas missões que nos foram dadas. Eu falo que a fisioterapia me escolheu porque minha mãe falou que eu tinha 2 opções, ou fazer agronomia ou fazer Unimep. Eu escolhi fazer Unimep e estou aqui, me apaixonei, me ajudou muito no meu processo. Valeu? Grande beijo no coração de vocês. Ótima noite. O que vocês precisarem, podem me mandar. O que eu puder, dentro do nosso dia a dia, trocar e a gente fazer um grupo aí, rodar e funcionar melhor para os nossos pacientes. Valeu, galera. Fiquem com as energias positivas, com a divindade, se conectem e bora. É nóis. Vou me desconectando aqui. Isso aí. Valeu, turma. Grande beijo.